Olá! Hoje nós estaremos tratando a respeito de um tema muito importante para uma geração que tem se perdido em relação a Deus e aos seus mistérios, em relação à fé e aos atos de devoção. Eu quero falar sobre o centro de tudo. Bom, poderíamos pensar sobre muitas questões em cima desse tema, o centro de tudo. Mas eu quero pensar em cima de um texto bíblico muito claro e que traz para nós um desafio tremendo a respeito desse tema, que está registrado em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, escuta só, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Uma linda palavra pronunciada pelo apóstolo Paulo. E esse texto traz para nós um tremendo desafio quando o assunto é colocar Deus no centro de tudo. Bom, Deus tem ocupado o lugar da periferia na nossa vida, na história da humanidade nesse momento. Quando eu digo que Deus está ocupando o lugar da periferia, eu digo que muitas coisas, pessoas, tornaram-se o centro da nossa existência e nós procuramos a Deus quando dele precisamos, quando dele necessitamos, quando a nossa casa desaba, quando o nosso chão desaba, quando temos problema no casamento, problema de saúde, com os filhos, de finança, enfim, quando algo perde o controle, então vamos para a periferia e buscamos a Deus. Entramos numa igreja qualquer e ali então fazemos as nossas preces. Ou de repente mesmo em casa abrimos a Bíblia, que já há muito tempo não é aberta, num texto qualquer, como que num ato místico, lemos um texto, fazemos uma prece, pronto, estamos buscando a Deus. Não é isso que Paulo está tentando nos comunicar. Mas antes de eu falar praticamente uma exposição desse texto, de forma bem literal, eu quero fazer uma breve reflexão sobre a palavra lei. Existem três concepções em torno desta palavra. A palavra autonomia, heteronomia e teonomia. A autonomia é quando a lei é nossa, auto é si mesmo, nomos é lei. Autonomia é quando eu me governo, quando eu mando em mim mesmo. E olha, há uma busca louca por um governo de si. Todo mundo quer se autogovernar, ninguém quer receber mando nem ordens de ninguém. Esta é a busca desenfreada por autonomia e liberdade. A heteronomia, hétero é diverso, ou algo que nos remete aos outros. Portanto, nomos lei, lei que vem de fora. E o tempo todo estão tentando nos mandar. Por mais que busquemos uma autonomia, o governo nos manda. Ninguém tem escolha de não pagar os tributos, até pode não pagar, mas vai receber sanções, punições sobre o não pagar tributos. Somos mandados no trânsito por aqueles que organizam o trânsito nas grandes cidades. Recebemos ordens e existem muitas leis externas, do grupo que frequentamos, da empresa que trabalhamos, mesmo na relação familiar, alguém resolve mandar em alguém. Mas a última palavra é a que mais me chama a atenção, que é a teonomia, que é a lei de Deus. O que está nos faltando nesta geração não é autonomia, porque isso temos buscado e muitos acreditam ter achado. Não é heteronomia, porque todo mundo, mesmo nesta busca por autonomia, recebe mando de alguém. E é uma falácia, uma mentira acreditar que somos livres totalmente, autônomos totalmente. Estamos sendo mandados de um jeito ou de outro. Mas a coisa mais importante é quando descobrimos a lei soberana de Deus e por ela somos mandados, governados, dirigidos. E é sobre isso que Paulo está dizendo, que ele descobriu essa teonomia ou esta cristonomia, onde Cristo é a sua lei, onde Deus é o seu governo, onde Deus o lidera, onde Cristo diz, né, por onde ele deve caminhar, qual é o destino da sua vida. Quando ele diz que ele não vive mais, mas é Cristo quem vive nele. Ele está dizendo, Deus, eu abri mão de me autogovernar, eu abri mão de mandar em mim mesmo. Eu quero que o Senhor ocupe o centro da minha vontade, o centro da minha vida, e que seja a tua vontade, não a minha, que possa ter valor e vez na minha história de vida. Ele chega a dizer que ele crucificou a sua vontade.
E diz a palavra, estou crucificado com Cristo. A expressão estou crucificado com Cristo nos remete ao que vem um pouco antes, onde o apóstolo deixa bem claro, olha só o que diz a palavra, vivo-a na fé, a vida nesta vida, ou seja, na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então a vida que ele decidiu viver é uma vida em Cristo. Em outras palavras, Cristo agora é a sua lei. Cristo agora é quem lhe manda, quem lhe governa. Isto é profundo demais para compreendermos nesta geração que decidiu se mandar ou mandar nos outros. Qual é a lei que faz a diferença? Já temos descoberto que esta chamada autonomia e liberdade não nos leva a lugar algum. O que tem de pessoas vivendo nos seus fracassos porque acreditou em algum momento que podiam resolver a vida sozinhos e que se mandavam e que eram livres plenamente, estão vivendo agora na solidão, no vazio, no fracasso relacional, profissional e assim por diante. A heteronomia é uma lei, todo mundo recebe leis de todo mundo, é no trabalho, é em casa e até nos grupos religiosos, mas vimos também que isso não resolve. A lei que muda a nossa vida é a lei de Cristo, é a lei do Senhor, é a lei que vem do céu. Esta é a lei de que tanto precisamos. Deus deixou de estar no centro da nossa vida, no centro das nossas emoções, no centro do nosso raciocínio, no centro das nossas escolhas, decisões, e tornou-se um Deus periférico, uma vez em que nós só o buscamos quando achamos que precisamos. Olha, quando Cristo é o centro, quando Deus é o centro e tudo mais vai para a periferia, ou em outras palavras, quando Deus é a prioridade e tudo mais é secundário, a vida se torna muito mais fácil, porque agora o poder de Deus se manifestará, a graça de Deus será abundante, a misericórdia de Deus será conhecida, porque não mais eu caminho, mas Cristo me leva, Cristo me carrega, Cristo me conduz. É óbvio que estou usando uma figura de linguagem, não estou dizendo que você não mais terá ação sobre a terra e que você não tem que trabalhar, lutar, não é isto. Eu estou dizendo que diante das minhas fraquezas, minhas lutas, meus fracassos, minhas dificuldades, eu tenho com quem contar, porque sou governado por Deus e é Ele que dirige a minha vida. E se vier alguma dificuldade, algum desacerto, alguma frustração, não tem problema. Se é Deus quem governa, se é a lei dele que governa sobre mim, se ele é o centro, então eu descanso em cima de uma palavra que é dele mesmo, que todas as coisas concorrem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Se todas as coisas cooperam para o bem, até as minhas frustrações, minhas lutas, minhas dificuldades vão cooperar para o meu bem. O detalhe é, se eu amo a Deus, se Deus é o centro da minha vida, se Cristo é quem governa sobre mim, então tudo converte para o meu bem. Até uma demissão do meu trabalho, até um problema lá na minha casa, até uma dificuldade na saúde. A Bíblia diz, se eu amo a Deus, tudo vai convergir para o meu favor, para o meu bem. Isso porque o Deus que nos ama e que agora ocupa o centro da nossa vida, tem entendimento claro sobre o que precisamos, em que tempo precisamos. É o que a Bíblia vai dizer a respeito desse Deus soberano, que Ele é o princípio, que Ele é o fim. Tudo começa nele, tudo se encerra nele. Ele tem o governo sobre todas as coisas. E é nesse entendimento que o grande rei Davi se pronuncia, dizendo claramente que ele sabia que estava sendo bem pastoreado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a palavra que aparece ali, já pronunciada num outro programa, é a palavra Yahvé, o Deus que a tudo governa, o Deus que tem a liderança sobre a nossa vida, o Deus que tem governo sobre a nossa existência. E se Ele é o centro, e se Ele governa sobre tudo, e eu escolho então que Ele governe sobre mim, eu posso até passar pelo vale da sombra da morte. Não terei medo, porque o Senhor que governa sobre mim está comigo. Boa parte dos medos, dos fracassos, das decepções, das dores, das dificuldades de relacionamento, dos problemas de forma geral enfrentados pela humanidade, é porque tiramos Deus do centro e colocamos o Senhor na periferia da nossa vida, sempre em último plano. E alguns chegam a afirmar que esta é a melhor forma de viver. E quando eu digo alguns, me refiro àqueles que apregoam, baseado na filosofia humanista, apregou o centro do homem. O homem é o centro de tudo. Que bobagem! Não podemos ir muito longe
quando acreditamos que tudo se resume em nós mesmos e nas nossas ações. Precisamos de Deus. Ele deve ser o centro, que Ele seja o seu universo, que Ele seja o centro da sua vida e que todas as coisas estejam sujeitas a Ele em oração. Quando tiver que tomar uma decisão, ore ao Senhor. Quando pensar em alguma loucura na sua vida e que você está fraquejando numa situação de tentação, por exemplo, ore ao Senhor. Ele precisa voltar a ser o centro da sua vida, da sua empresa, da sua família, do seu dinheiro, do seu tempo, do seu corpo. Que Cristo seja o centro. Quer buscar uma lei que faça a diferença? Que seja a teonomia, a lei de Deus, a lei do Senhor. Ponha Deus no centro. Precisamos disto, eu e você, para que a vida caminhe melhor, para que possamos ter triunfo sobre as lutas que a vida certamente reservam para nós. Deus abençoe a sua vida e que Ele te desafie a cada dia, a que eu e você possamos encontrar a centralidade de Cristo na nossa vida, que Deus nos governe. Em nome dEle oramos, em nome dEle pronunciamos esta fala. Amém e amém.